Boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo. E hoje, mais uma aula do 8º ano, que nós vamos falar, como já está mostrando aí na nossa tela, sobre o sistema reprodutor. Beleza? Aula destinado ao 8º ano do Ensino Fundamental 2. Bom, essa aula do sistema reprodutor já é um complemento ao final do sistema endócrino. Porque quando nós falamos do sistema endócrino, nós falamos das estruturas, né? Das estruturas formadoras dos hormônios, tanto do hormônio masculino quanto dos hormônios característicos femininos, né? A gente falou dos testículos e a gente falou do ovário, que produzem hormônios diferentes que vão dar as características masculinas e femininas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o sistema reprodutor, a gente entende da sua principal função. E a principal função, quando a gente fala de sistema reprodutor, é o quê? A gente fala da perpetuação de uma espécie, da continuidade de uma espécie, certo? E quando a gente fala sobre isso, a gente fala da importância que é um organismo vivo desenvolver esse sistema, porque ele vai dar sequência à sua prole, ele vai dar sequência aos seus descendentes. Tranquilo? Então, o sistema reprodutor, ele, como todos os outros sistemas, eles vão ter órgãos diferentes, né? Só que a grande questão do sistema reprodutor, ele está associado ao sexo. Aquele que tiver o sexo feminino vai ter uma estrutura de órgão no sistema reprodutor, e aquele que tem o sexo masculino, ele vai ter outra estrutura de órgãos no sistema reprodutor. Então, é um sistema que ele tem uma diferença em relacionado aos órgãos estruturantes. Tudo bem? Mas ambos vão possuir a mesma função. A primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é o sistema reprodutor que nós vamos falar é o sistema reprodutor humano, certo? É um sistema reprodutor associado aos mamíferos. Dito isso, nós vamos levar em consideração o tipo de reprodução chamada de sexuada. Quando eu falo da reprodução sexuada, a gente está falando especificamente de quê? A gente está falando de uma troca de gametas. Isso é muito importante, pessoal. Eu tenho que entender o que são gametas. Bom, vocês sabem que existem células formadoras de todo o nosso corpo. Inclusive, as nossas aulas até agora, sobre os sistemas, todos eles se diferem em relação às células, né? Existem células diferentes para todos os sistemas que nós falamos até agora. No caso do sistema reprodutor, o nome dessas células são chamadas de gametas. E os gametas são o espermatozoide do masculino e o óvulo do feminino. Ambos produzidos, né, associações de produção para cada um dos sistemas diferentes. Somente o homem vai produzir o espermatozoide e somente a mulher vai produzir o óvulo. E precisa ter o que nós chamamos de relação, né? Precisa ter a interação do ser masculino com o ser feminino para que haja o novo indivíduo, né? A formação do zigoto e assim sucessivamente. Bom, então ele começa introduzindo aqui, relacionado à página 202, né, no parágrafo aqui, como você já estudou, os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, né? É o ciclo natural das coisas. A gente vai nascer, a gente vai se desenvolver, crescer, vai ter a possibilidade, né, na maioria dos casos, de ter um descendente e nós vamos morrer. É o ciclo natural. Aí ele continua aqui. Para que as espécies se mantenham no ambiente ao longo dos anos, é preciso que novos indivíduos sejam gerados. Isso é possível por meio da reprodução, que é o processo que permite a geração de novos indivíduos. Então, como o professor Rodrigo tinha falado, a reprodução, o principal papel da reprodução é continuar, perpetuar a espécie, para que o indivíduo continue existindo, certo? E nos seres humanos, como eu tinha falado, ele está falando aqui no livrinho de vocês, é através da reprodução sexuada. Reprodução sexuada é porque eu tenho o agente masculino e o agente feminino.
Na reprodução assexuada, não existe masculino ou feminino, não existe essa importância, tá? E a troca de gametas. O que vai diferenciar principalmente é que não há troca de gametas na estrutura assexuada. Bom, outra coisa interessante a gente falar é sobre o processo de divisão celular, certo? O que acontece? Nós temos trilhões de células no nosso corpo, trilhões de células no nosso corpo. Só que nós nascemos a partir de uma célula somente. Todo o nosso corpo, ele é originado através de uma célulazinha, que é o zigoto, né? A célula ovo, que a gente fala. Só que esse zigoto, ele foi originado através de duas células. Eita, professor, o negócio está começando a bagunçar aí. Calma, vamos aprender isso junto. As células precisam se dividir. Elas precisam se dividir para formar novas estruturas, né? E pavimentar todos os sistemas do corpo humano. E o que acontece? Existem dois tipos de células, e dois tipos de divisão celular. Uma divisão que eu vou chamar de mitose e uma divisão que eu vou chamar de meiose. Na mitose, a célula mãe, né, a célula original, que está aqui, vai se dividir e vai gerar duas células filhas idênticas, duas células iguais. Enquanto na meiose, que a meiose vai acontecer somente no ciclo reprodutivo, na reprodução sexual, você vai dividir a célula em duas estruturas diferentes. Ela vai se dividir ao meio. E quando a gente fala dividir ao meio, voltando ao livro de vocês, a gente está falando das estruturas dos cromossomos, que está aqui, ó. Os cromossomos são estruturas gênicas que vai conter a informação de cada indivíduo. No caso da mitose, uma célula se divide, ela tem 46 cromossomos, e ela se divide em duas células iguais, cada uma com 46 cromossomos. No caso da meiose, na formação dos espermatozoides e dos óvulos, uma célula com 46 se divide para formar células com 23 cada. Então, elas vão se dividir para poder gerar estruturas diferentes. Por que isso acontece, professor Rodrigo? Porque quando a gente fala de ciclo reprodutivo, da união do espermatozoide com o óvulo, tanto pai, tanto mãe vai gerar características para os seus filhos. Então, eu não posso ter uma célula com 46 cromossomos. Eu preciso da metade, 23, para ter uma união futura. Tranquilo? Então, para a galera que está assistindo no YouTube, fica essa introdução ao sistema reprodutor. Obrigadão.